Boas pessoal, Pedro Amorim Pereira, canal Mestre Bonsai. Hoje vamos falar dos concursos bonsai, um guia completo. O mundo dos concursos e exposições bonsai é bem complexo. Nos 26 concursos e exposições que eu frequentei, levando ou fazendo bonsai, eu fui tentando entender o funcionamento. Entre as perguntas e conversas que fiz vários apontamentos. Depois, com a ajuda de alguns colegas e professores bem mais avançados na arte, eu fiz uma lista bastante completa. Aqui fica uma visão do mundo dos concursos de bonsai. Algumas regras primárias que podem ser aplicáveis em diferentes concursos de bonsai são: categoria da exposição. Alguns concursos de bonsai dividem as árvores em categorias, como iniciantes, intermediários e avançados, para garantir uma competição mais justa. Restrições de tamanho. Alguns concursos podem ter restrições sobre o tamanho do bonsai que pode ser exibido, geralmente com base na altura e ou diâmetro do vaso. Restrições de espécie. Em alguns concursos, apenas certas espécies de árvores são permitidas para essa exibição. Regras de transporte. As regras de transporte podem variar, mas geralmente envolvem que o participante transporte a árvore com segurança e sem danos. Regras de inscrição. As inscrições geralmente precisam de ser feitas antecipadamente e podem envolver o envio de fotos da árvore para serem pré-selecionadas antes da exibição ou do concurso. Regras de exposição. As regras de exposição podem variar. Umas geralmente incluem a proibição de tocar na árvore ou removê-la do local de exibição até ao fim do concurso ou da exibição. As regras de um concurso específico de bonsai dependerão do organizador e do evento. É por isso que é importante ler as regras detalhadamente que são fornecidas pelos organizadores antes de entrar na competição. Aqui eu vou fazer um à parte. É muito importante, antes de irem para uma exposição ou antes de irem para um concurso, principalmente um concurso, verem quem vão ser os jurados. Se souberem quem são os jurados, sabem mais ou menos os estilos deles e terão muito mais hipóteses de ganhar um concurso. Se for uma exibição, terão muito mais hipóteses de que a árvore ganhe destaque em relação às outras. Assim, muito geralmente, cada participante pode exibir um ou mais exemplares de bonsai. Os bonsai devem ser cultivados pelo participante por um período mínimo de tempo. Geralmente, eles exigem que seja entre os 2 e os 5 anos. Os bonsai devem estar num vaso apropriado e ter uma aparência saudável e serem esteticamente agradáveis, demonstrando um bom equilíbrio entre o tamanho da árvore, o vaso e a composição em geral. O bonsai deve ser exibido numa mesa ou num pedestal adequado que permita que o bonsai seja visto de todos os ângulos. O bonsai será avaliado por um painel de juízes com base em critérios como a saúde da árvore, técnicas de formação, estilo, equilíbrio, proporção e a apresentação na sua generalidade. Estas são apenas algumas das regras básicas para um concurso de bonsai. Mas para participar de um concurso específico é importante verificar as regras detalhadas que são fornecidas pelos organizadores do evento. Nos concursos e exposições é normal encontrar limites e restrições bem maiores. Algumas que são incluídas são limites de idade. Alguns concursos podem ter limites de idade para os participantes, para incentivar a participação de jovens ou idosos. Restrições de tempo de exibição. Os participantes podem ter um tempo limitado para exibir os seus bonsai para os juízes e visitantes. Regras de irrigação. Em alguns concursos, os participantes podem não ser autorizados a regar os seus próprios bonsai e a rega pode ser realizada por um membro de equipe do evento.
Restrições de manipulação. Os participantes podem não ser autorizados a manipular as folhas, agulhas ou outros componentes do bonsai durante o evento. Regras de desclassificação. Os participantes podem ser desclassificados se violarem as regras do concurso ou se a árvore exibida não for cultivada por eles próprios. Regras de desempate. Em alguns casos de empate, as regras de desempate podem variar, mas podem incluir pontuação de critérios específicos ou a decisão do painel de juízes. As regras de um concurso de bonsai específico dependerão do organizador e do evento. É importante ler as regras com atenção e seguir as instruções cuidadosamente para evitar a desclassificação. Regras de exposição de múltiplas árvores. Em alguns concursos, os participantes podem ser permitidos a exibir mais do que um bonsai como um grupo. Restrições de adereços. Em alguns concursos, os participantes podem ser autorizados a usar adereços para complementar a exibição do bonsai, enquanto outros podem proibir completamente o uso de adereços. Regras de etiqueta. Regras de etiqueta geralmente existem sempre e podem incluir não tocar nos bonsai de outros participantes, não bloquear a visão do bonsai de outros participantes e outras diretrizes de comportamento adequado durante o evento. Regras de registro de espécies. Alguns concursos podem exigir que os participantes registrem as espécies de árvores que estão a ser exibidas, para garantir que todas as árvores estejam em conformidade com as regras de concurso. Regras de pontuação. Os concursos bonsai geralmente usam um sistema de pontuação para avaliar cada árvore exibida. As regras de pontuação podem variar de acordo com o concurso, mas geralmente incluem critérios como a aparência geral, proporção, equilíbrio, saúde da árvore e habilidade técnica. Regras de premiação. As regras de premiação podem incluir prémios para as melhores árvores em cada categoria, assim como prémios especiais para árvores que se destacam em uma determinada categoria, como melhores exemplares de um estilo específico. Regras de premiação. As regras de premiação podem incluir prémios para as melhores árvores em cada categoria, assim como prémios especiais para árvores que se destacam numa determinada categoria, como os melhores exemplares de um estilo específico. Tema da exposição. Algumas exposições podem ter um tema específico, como uma espécie ou um estilo de bonsai que deve ser seguido pelos participantes. Restrições de espaço. As exposições de bonsai geralmente têm um espaço limitado. Então, os participantes podem ter um limite de espaço para ir exibir os seus bonsai. Regras de iluminação. A iluminação adequada é importante para mostrar os bonsai na sua melhor aparência. Em algumas exposições, podem ter regras específicas de iluminação, como o uso de luzes específicas ou restrições sobre o nível de luz natural. Regras de posicionamento. Os participantes podem ser instruídos a posicionar os seus bonsai em uma determinada direção ou ângulo para mostrar melhor a aparência. Regras de manutenção. Durante a exposição, os participantes devem manter os seus bonsai em boas condições, como regá-los regularmente ou remover folhas mortas ou doentes. Regras de acompanhamento. Depois de instalar os seus bonsai na exposição, os participantes podem ser solicitados a ficar por perto e monitorar as suas árvores para garantir que estejam em boas condições. Restrições de vendas. Algumas exposições podem ter restrições em relação à venda de bonsai. Geralmente é uma limitação de vendas para apenas determinados dias ou horas. Regras de segurança. Em alguns eventos, as árvores precisam de ser presas com segurança nas mesas de exposição ou protegidas de possíveis danos de visitantes incautos. Regras de transporte.
os participantes podem ser instruídos como transportar as suas obras para uma exposição e o tipo de embalagem necessário para proteger os bonsai. Regras de entrada. As exposições podem ter regras sobre quem pode participar e quais os tipos de árvores que podem ser exibidas. É como limitar a participação a membros de um clube de bonsai local. Regras de admissão. As exposições podem ter regras de admissão para visitantes, como o horário de abertura, fechamentos, preços de ingressos e outras diretrizes para determinar que o evento seja organizado adequadamente. Regra de variedade de espécies. Algumas exposições podem ter regras sobre a variedade de espécies de bonsai que são permitidas para a exibição. Isto serve para garantir que haja uma diversidade de árvores para os visitantes apreciarem. Também pode acontecer em algumas exposições, por exemplo, eu participei numa em que eram apenas à série, e isto deve-se ao facto de os especialistas que estão a julgar, eles verificarem as árvores com uma igualdade dentro da mesma espécie. Regras de julgamento. Em algumas exposições, as árvores são avaliadas por um painel de juízes. As regras podem incluir critérios específicos de julgamento, como a aparência geral, a técnica de ramificação, a qualidade do tronco e da raiz, entre outros, como a aramação, tipo de folha, o tamanho da folha, etc. Regras de aprimoramento. Alguns eventos podem ter regras sobre como os participantes podem aprimorar ou melhorar as suas árvores para a exposição, como, por exemplo, não permitir o uso de fios de fixação visíveis ou o uso de tinta para esconder cicatrizes na árvore, ou o uso de tinta ou pasta cicatrizante para esconder cicatrizes na árvore. Regras de autenticidade. Algumas exposições podem exigir que os bonsais sejam autênticos e não sejam criados a partir de materiais artificiais, como por exemplo as árvores de plástico. Regras de tempo de exibição. Em algumas exposições, os participantes são instruídos a deixar os seus bonsai na exposição por um período de mínimo de tempo para garantir que os visitantes possam apreciá-los e que a exposição seja bem representada. Regras de armazenamento. Após a exposição, pode haver regras sobre como os participantes podem armazenar os seus bonsai ou retirá-los do local da exposição. Isto serve para garantir que todas as árvores sejam protegidas adequadamente e levadas com segurança. Agora vamos às regras de julgamento para um concurso de bonsai. Elas podem variar dependendo da organização que está a promover o evento. No entanto, aqui estão alguns critérios comuns que podem ser usados para avaliar a qualidade de um bonsai. Aparência geral. O bonsai deve ter uma aparência geral atraente e equilibrada, com um bom equilíbrio entre o tronco, as folhas e a ramificação. Técnica de ramificação. A ramificação do bonsai deve ser bem desenvolvida, com um padrão que pareça natural e não forçado. Qualidade do tronco. O tronco do bonsai deve ter uma aparência forte e robusta, com uma textura suave e sem marcas óbvias. Qualidade das raízes. As raízes do bonsai devem estar bem desenvolvidas e proporcionais ao tronco e às folhas, com uma aparência saudável e sem danos visíveis. É aqui que entra a parte do nebari, com proporção em relação ao tachiagari. Saúde geral. O bonsai deve parecer saudável e bem cuidado, com folhas verdes e sem sinais de doenças ou infestação de insetos. Adequação da espécie. A espécie do bonsai deve ser apropriada para o estilo em que foi criada e deve ser fiel às características naturais daquela espécie. Apresentação. A apresentação geral do bonsai, incluindo a escolha do vaso, da mesa e dos acessórios, deve ser bem pensada e atraente. Originalidade. As árvores que apresentam um design original, criativo e inovador podem receber uma pontuação mais alta.
Esse critério pode ser usado para incentivar os participantes a explorar novas ideias e técnicas, em vez de simplesmente seguir estilos estabelecidos. Equilíbrio. Em vez de apenas avaliar a aparência geral do bonsai, o julgamento pode-se concentrar na sensação de equilíbrio e harmonia que a árvore transmite. A ideia é que a árvore deva parecer equilibrada em todos os aspectos, incluindo o tamanho, a forma, a cor, textura, movimento. História. Em vez de apenas avaliar a aparência atual do bonsai, o julgamento pode levar em consideração a história da árvore. Árvores que foram cultivadas por um longo período, que têm uma história interessante ou que foram herdadas de gerações anteriores, podem receber uma pontuação mais alta. Adequação à região. Em alguns concursos, as árvores são julgadas com base na sua adequação à região em que são exibidas. Por exemplo, um bonsai criado para ser exibido num ambiente úmido e tropical pode ser menos adequado para uma exposição num clima árido. Emoção. Esse critério pode ser usado para avaliar a capacidade do bonsai de transmitir emoções ao espectador. As árvores que evocam sentimentos de paz, serenidade, tristeza, alegria ou admiração podem receber uma pontuação mais alta. Complexidade. Árvores com um design complexo e detalhado podem receber uma pontuação mais alta. Este critério pode ser usado para incentivar os participantes a se esforçarem para alcançar com uma grande precisão e detalhamento nas suas árvores. Estilo e tradição. O julgamento pode-se concentrar na habilidade do participante em seguir e interpretar com precisão os diferentes estilos de bonsai e as tradições associadas a eles. Por exemplo, árvores que seguem com precisão o estilo formal ereto, o shokan, ou o informal inclinado, o shakan, podem receber uma pontuação mais alta. Técnica. Em vez de avaliar a aparência geral do bonsai, o julgamento pode-se concentrar na habilidade técnica do participante, avaliando aspectos como a qualidade da poda, o uso de arame e a cicatrização de nebário. As raízes, aquela parte das raízes visíveis na superfície do solo. A exposição e apresentação. Esse critério pode-se concentrar na apresentação geral do bonsai, avaliando os aspectos como a escolha do vaso, o uso de musgo, pedras ou outros elementos decorativos, e a exibição adequada da árvore. Qualidade geral. Este critério pode-se concentrar na qualidade geral do bonsai, incluindo os aspectos como a saúde e vitalidade da árvore, a sua aparência geral e a capacidade do participante de conseguir transmitir uma história ou a inspiração por trás da árvore. Coesão estética. Este critério concentra-se na harmonia e coesão estética do bonsai. As árvores que apresentam uma aparência harmoniosa, com todos os elementos trabalhando juntos de forma equilibrada e coerente, podem receber uma pontuação ainda mais alta. Originalidade. O julgamento pode-se concentrar na originalidade e criatividade do participante. Árvores que apresentam um design inovador e criativo desviam-se dos estilos e tradições convencionais do bonsai e podem receber uma pontuação mais alta por isso. História ou inspiração. Este critério concentra-se na capacidade do participante de transmitir uma história ou inspiração por trás da árvore. Árvores que contam uma história única ou inspiradora ou que se relacionam com um tema específico podem receber uma pontuação mais alta. O uso de materiais não convencionais. O julgamento pode-se concentrar no uso de materiais não convencionais na criação do bonsai, como o vidro, cimento, fibras, metal ou outros materiais não orgânicos. Árvores que demonstram um uso criativo e habilidoso desses materiais podem receber até, às vezes, uma pontuação mais alta, mas regra geral não. Mas podem também ser eliminadas da competição se o jurado for mais tradicionalista. Desenvolvimento futuro. Este critério concentra-se no potencial futuro do bonsai.
Árvores que representam um grande potencial de crescimento e desenvolvimento futuro, que podem se tornar árvores notáveis no futuro, podem receber uma pontuação mais alta. Tamanho. Este critério concentra-se no tamanho da árvore. Árvores que são de tamanho adequado para a sua espécie, com um bom equilíbrio entre o tronco, os ramos e as raízes, podem receber uma pontuação mais alta. Assim como aqueles tamanhos que vamos conhecendo a nível de bonsai, ou mais pequeno, ou maior. Pronto. Aplicação de técnicas. O julgamento pode-se concentrar na aplicação de técnicas de cultivo e modelagem. Árvores que demonstram habilidades, domínio das técnicas utilizadas na sua criação, como a poda, a aramação, a modelagem, podem receber uma pontuação mais alta. O tema. Este critério concentra-se na capacidade do participante de criar um bonsai que se relaciona com um tema específico. Árvores que se encaixam bem com o tema proposto pela organização e demonstram uma conexão clara com o tema, podem receber uma pontuação mais alta. Vale ressaltar que as regras de avaliação em concursos ou exposições de bonsai podem apresentar variações significativas de um evento para o outro. É por isso crucial que os interessados verifiquem com muita atenção as diretrizes estabelecidas a fim de compreender as regras que regerão o evento em questão. É muito importante saber quem serão os júris. Como eu referi antes, é muito importante saber quem serão os júris, em que país vamos expor ou concorrentes e se os júris são mais velhos ou mais jovens. Enquanto que alguns são mais tradicionalistas, outros podem ser mais modernos e a sua origem e idade influencia bastante o resultado final e o modo como eles observam as nossas árvores. Na minha experiência, eu já passei por alguns concursos e exposições em que a minha árvore acaba por ser eleita como premiada, não importa se é o primeiro, segundo, terceiro prémio, elas recebem vários prémios durante os concursos e, portanto, a forma como elas são premiadas, às vezes, será o que vai definir a nossa árvore no futuro, num próximo concurso ou numa próxima exposição. Isto porque vai influenciar a nossa maneira de ver a árvore e vamos receber algum feedback, algumas opiniões que nos vão fazer alterar ou manter algumas características da nossa árvore e melhorá-la ou mantê-la como ela está. Da parte de vendas, eu também posso acrescentar que em muitos casos as árvores são vendidas nesse concurso ou nessa exposição. Há sempre entidades que estão muito interessadas em determinadas espécies, em determinadas árvores. Eu mesmo já entrei em alguns concursos em que, por exemplo, em Inglaterra, as minhas árvores foram vendidas a alguns bonsaístas. Um deles acabou mesmo por ficar com o seu Peter Shaw, uma vez que a árvore original até era mesmo dele. Outro caso mais flagrante que me aconteceu foi eu chegar à exposição na Arábia, em Qatar, e assim que eu coloquei a árvore em cima da mesa, eu tive várias ofertas pela árvore que no final da exposição eu tive a retribuição e acabei mesmo por las vender. E uma vez mais eu estou a apresentar material que mais nenhum site está aí a fazer, mais nenhum vídeo está a expor este estilo de informação. E portanto, com toda esta informação, somos todos mestres de bonsai. Um grande abraço pessoal, tudo de bom!